repararam que as princesas da Disney não possuem amigas? Mas quando pensamos nos filmes da Disney e da Pixar focados em protagonistas masculinos, a amizade é o centro da história. No projeto Narrativa Feminina, a jornalista Ana Paula Barbosa mostra como a indústria audiovisual ainda carrega a desigualdade. Dos clichês narrativos como a mulher única, a falta de amizades femininas entre personagens, ela aponta os principais estereótipos envolvendo mulheres em filmes e séries e fala sobre a importância da diversidade. Então, no fim das contas, esse tal de agenda woke é só mais um bode expiatório numa disputa política e uma desculpa para as próprias empresas. A diversidade incomoda tanto porque ela ameaça uma estrutura e ameaça quem sempre teve o controle, e não porque não faz sucesso. Com vídeos, podcasts e textos, Ana Paula mobiliza uma comunidade engajada a discutir representatividade e a reconhecer ícones femininos e LGBTs nas telas. Num ano histórico, em que mulheres protagonizaram mais da metade dos filmes de maior bilheteria, o BDF Entrevista recebe Ana Paula Barbosa para uma conversa sobre a presença e o impacto das mulheres no audiovisual. Olá, eu sou Luana Ibelli e este é o BDF Entrevista. Por aqui a gente sempre tem um bom papo sobre temas atuais com a Visão Popular, que é a marca do Brasil de fato. Obrigada para você que nos acompanha, seja pela nossa rádio, pelo YouTube ou pela Rede TVT. E bora para mais uma conversa. Hoje é um prazer receber aqui a jornalista Ana Paula Barbosa. Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter topado. Obrigada, eu que agradeço o convite, prazer é todo meu. Vamos lá, então você tem esse projeto, né, já há um tempo, principalmente nas redes sociais, falando para um público amplo sobre representatividade feminina. Queria que você contasse um pouco dessa trajetória, né, o que significa pensar o cinema, o audiovisual a partir da representatividade feminina e por que isso é tão importante ainda nos dias de hoje. Bom, esse projeto nasceu com uma descoberta pessoal minha, né? Eu sempre fui apaixonada por cinema desde criança, mas quando entrei no jornalismo, que eu tive uma matéria da faculdade que me desafiou a criar um projeto meu, e nesse mesmo ano, foi em 2018, né? A Greta Gerwig, que é diretora de Lady Bird, Adoráveis Mulheres, e agora o grandioso Barbie, né? Ela foi indicada ao Oscar de melhor diretora. E aí, eu já tinha um bom tempo que uma mulher não tinha sido indicada ao Oscar, e isso gerou muitas discussões, né, sobre essa falta de mulheres na direção. Foi então que eu parei para olhar os filmes que eu assistia, e como eu quase não assistia filmes dirigidos por mulheres, então eu comecei a focar esse meu olhar em filmes feitos por mulheres, em histórias feitas por mulheres, e eu acabei percebendo que tinha uma grande diferença em como mulheres eram retratadas pelo olhar das mulheres do que pelo olhar dos homens, né? E aí eu comecei a entender que é uma indústria, né, que é dominada por homens, especialmente, obviamente, principalmente por homens brancos, cis, héteros, e é uma indústria que é focada em filmes feitos por esses homens, para esse público específico, e que nunca pensou na mulher como um ser, né? Sempre como um objeto. E é claro, não significa que a gente não tinha mulheres trabalhando. Esse também é um assunto que eu tento resgatar no meu perfil, mostrando que as mulheres sempre estiveram ali na indústria, mas que foram apagadas. Então, acho que é importante a gente falar isso até hoje, porque até hoje a gente tenta corrigir esse histórico da indústria de apagar mulheres e de não dar vozes para essas mulheres. Então, até a gente vê as consequências disso, né? A gente ainda tem histórias estereotipadas, ainda tem uma desigualdade muito grande de gênero, de pessoas que estão contando essas histórias, né? Homens ainda predominam, né? A direção, o roteiro. Então, é importante para a gente ver que isso também influencia na nossa imagem. A mídia influencia em como nós vemos a si mesmo, né? Ela perpetua uma imagem e isso influencia em diversos aspectos, influencia na nossa autoestima, né? Influencia da gente não olhar para as coisas que verdadeiramente importam, né? Então, a mídia influencia muito como nós mulheres somos retratadas no mundo real. Então, e até hoje a gente enfrenta muitos problemas. Ainda é um desafio, assim, estamos longe de atingir uma igualdade, de atingir de sermos completamente representadas, né? De sermos
respeitada completamente em tela. Então, eu acho que é importante por causa disso. A gente costuma ver muitos estereótipos associados a mulheres, né? No seu perfil você fala muito sobre eles, especifica coisas que às vezes a gente naturaliza e que continuam se repetindo. Então, queria que você falasse sobre alguns desses estereótipos e porque é importante ficar atento, né? Essas histórias que continuam se repetindo, enfim, você já falou um pouco desse impacto, mas queria aprofundar um pouco nesses clichês, né? Nesses tropos que o cinema às vezes ainda continua insistindo sobre as mulheres, principalmente. Como eu falei antes, né, esses estereótipos continuam se repetindo porque ainda existe uma desigualdade muito grande em quem está contando as histórias. Se só homens brancos e héteros estão contando as histórias, esses estereótipos vão continuar se repetindo. Se as pessoas não têm a oportunidade de contar sobre suas próprias histórias, esses estereótipos vão continuar se repetindo, né? Então, antes no meu perfil eu focava muito em indicar filmes dirigidos por mulheres. E daí eu percebi que se eu não falasse por que as pessoas tinham que assistir filmes dirigidos por mulheres, né, dirigidos por pessoas que não são homens, as pessoas não iam ter interesse. Então eu comecei a falar muito sobre estereótipo. Olha só, isso aqui está se repetindo porque a gente tem esse problema. A gente precisa olhar para isso, né? Existe uma falta de pessoas que não estão podendo contar suas próprias histórias, seja em qualquer indústria do audiovisual. Então, é dar mais oportunidade para pessoas não brancas, para mulheres, e aí a gente vai poder finalmente diminuir esse estereótipo, né? E você pediu exemplo, né, de alguns estereótipos. Tem um específico que eu já comentei no meu perfil e que eu comentei recentemente nas minhas redes sociais, que eu comecei até um debate nos stories e eu fiz um vídeo no YouTube que ainda vai sair essa semana, que eu vi no filme A Hora do Mal, que está agora nos cinemas, pelo diretor Zack Krieger. Ele também é diretor de Noites Brutais, Barbária, né, em inglês. E que ele coloca ali o estereótipo da bruxa velha, que é usar o terror, usar a imagem da velhice feminina como terror. A velhice feminina é unicamente o mal. Ele é o sinônimo da maldade, é o sinônimo da crueldade, da perversão, né? E esse é um estereótipo que eu já comentei lá no perfil, né? Ele é herança do Rexploitation lá dos anos 60, e claro, vem de clássicos infantis da Bruxa Má, e muita gente deve achar que é um estereótipo extremamente inocente, mas você colocar ali no seu filme é um estereótipo que está voltando a ser perpetuado, né? Que a velhice feminina é o maior terror na vida de alguém, obviamente tem consequências, né? A gente está vivendo aí num momento em que as cirurgias plásticas estão aumentando cada vez mais, né? O Brasil é o segundo país que mais tem feito cirurgia plástica, né? Um assunto que a gente tem comentado muito nas redes sociais, que é a velhice feminina, né? É o medo da mulher de envelhecer, porque nós somos validadas pela nossa beleza. Então, você perpetuar esse estereótipo, né? Que a velhice feminina é o maior mal que um filme de terror pode ter, é o maior vida de uma pessoa, obviamente tem consequências pra gente, né? Pra nós mulheres. E esse estereótipo da velhice me faz lembrar de outros estereótipos ligados à beleza, né? Isso ainda é um elemento muito presente no cinema, nas narrativas envolvendo mulheres. Você falou disso também recentemente, né? Comparando aí as narrativas de mulheres que se relacionam com personagens monstruosos e como os monstros nunca são as mulheres e são sempre os homens que têm a oportunidade de ser mais do que só alguém bonito, né? E as mulheres não estão nesse lugar. Queria que você falasse um pouco disso, porque eu acho que esse é um dos elementos mais presentes também no audiovisual, né, Ana? Claro, né? O famoso estereótipo da Bela e a Fera, né? Em que a mulher, a bela, humana, se apaixona pelo monstro, né? Pelo homem que tem uma figura monstruosa, né? Ou não humana, né? Isso, obviamente, perpetua que mulheres só podem ser amadas pela sua beleza, né? Enquanto homens podem ser amados para além disso, né? Isso está enraizado, claro, né? Desde os contos de fada até hoje. A gente vê muitos filmes que perpetuam isso, né? Essa diferença, né? A gente não encontra, né? Principalmente no mainstream, é, ao contrário, né? Mulheres monstruosas sendo amadas. E é isso, o cinema perpetuando que a beleza da mulher é a coisa mais importante, né? Beleza é igual a juventude, beleza é igual validação, né? E velhice é terror, é, e outras coisas. Então, é uma ligação perfeita que você fez aqui.
Ana, você falou muito sobre a importância das mulheres estarem também à frente das narrativas. Então, eu queria que você desse também exemplos, o que muda, né, a partir do momento que as mulheres estão escrevendo as histórias de forma prática, como a gente pode perceber a diferença que faz o olhar de uma mulher que está ali por trás de um roteiro. A gente sabe que também tem questões, né, de falar de um olhar feminino, mas é fato que as coisas mudam quando as mulheres estão à frente, seja na direção, seja no roteiro. O que você começou a perceber, né, ao pesquisar, ao consumir mais conteúdos onde as mulheres protagonizam em todos os sentidos, qual que é a diferença que a gente consegue perceber? Eu acho que a diferença primordial assim, que eu percebi é as mulheres não são unidimensionais, né? Acho que isso é uma coisa que o cinema perpetuou e perpetua até hoje, né? Que mulheres só podem ser uma coisa. Dentro da história, você, especialmente, né, histórias feitas por homens, você vai perceber que isso é muito comum. As mulheres serem apenas uma única coisa. Elas nunca podem ser mais de uma coisa. O que é um grande mito, né? Porque na vida do cotidiano a gente sabe que a gente tem que ser muitas coisas. Então eu acho que essa foi algo primordial, assim, né? E ligado às duas perguntas que você fez, né? A mulher precisa sempre ser perfeita em tela. Então a gente vê, né, nessas histórias feitas por mulheres que a gente tem ali personagens femininas multidimensionais, falhas, né, cometem erros, mas que são profundas, que são complexas, né, que possuem uma personalidade, que não estão ali em tela só para dar apoio para a narrativa de alguém, né? Ela tem sua própria agência, né? Ela tem um próprio controle sobre suas atitudes, ela pensa de forma autônoma, ela age de forma autônoma, ela é independente, mesmo dentro de uma narrativa que não seja dela, mesmo que ela não é a protagonista, né? Ela toma atitude por si própria. Então, eu acho que a maior questão que eu percebi, assim, foi isso, né? Encontrar personagens femininas multidimensionais, né? Que são múltiplas, né? E diferentes. É, acho que é a coisa principal. Você teria alguns exemplos de personagens que você gostou de acompanhar nos últimos tempos e que trazem essa complexidade justamente por terem sido escritas e dirigidas por mulheres? Ah, claro, assim, eu acho que se a gente for pensar, acho que um dos maiores sucessos aí dos últimos anos é Fleabag, né? Que fez muito sucesso entre as pessoas porque justamente traz essa personagem disruptiva, né? É, que ela é complexa e ela é e a gente tem muitas, tem Insecure, né, feito pela Issa Rae, até Girls, da Lena Dunham, né, que ela trouxe aí múltiplos personagens femininos, apesar da falta de diversidade racial, algo que ela já comentou, inclusive, ela abriu espaço para trazer esses personagens que são essencialmente falhas e que estão tentando ali correr atrás da vida, né? E Girls abriu espaço para muitas outras séries, né? Como citei, Fleabag, Insecure. É... Ah, tem muitos filmes, acredito que a Ascensão da Greta Gerwig também é um reflexo dessa vontade, né, de ver essas histórias femininas. É, São muitas, de muitas repente, opções, né? Que bom, isso significa que a gente tem hoje mais personagens mesmo para a gente contar, né? Para a gente poder olhar, enfim, seja se divertir. E isso não é uma demanda por personagens que sejam necessariamente. Eu não vou nem usar o termo perfeita, né? Porque a gente às vezes pode também problematizar uma personagem feminina que não só não é perfeita, mas também é uma vilã, é uma personagem que traz os elementos de violência ali na tela. Eu queria que você falasse um pouco, porque eu sei que você também já comentou sobre esse assunto, né? Que os homens também têm muita dificuldade de escrever mulheres violentas, vilãs. Como que você avalia isso, né? Observando as personagens femininas? E por que é importante também a gente ter mulheres na tela que também não sejam mulheres boas, que possam também ocupar esse lugar de antagonistas, sendo também complexas e trazendo elementos importantes ali para a trama que elas fazem parte?
Total, existe uma dificuldade mesmo de trazer essas mulheres violentas e com atitudes, né, controversas, porque é isso, né, o cinema desde muito tempo perpetuou essa imagem da mulher perfeita, né, a mulher tá ali só para ser observada, para ser o par romântico de alguém, então é realmente difícil a gente ver histórias que consigam trazer essa mulher maligna, né? Geralmente existe uma justificativa, né? Eu percebo muito que em histórias de mulheres vilanescas existe sempre uma justificativa envolvendo algum homem, né? Ela precisa ser má por causa de algum homem que quebrou o coração dela e etc, né? Ela não pode ser má pelos seus próprios princípios ou por alguma coisa que aconteceu. Ela precisa ser má por causa de um homem. E realmente existe essa questão de querer justificar o tempo todo as atitudes malignas dela, né? Ou não conseguir fazer ela ser mal o suficiente, né? Esse vídeo que você comenta, eu falo de House of the Dragon, Game of Thrones e The Last of Us, né? Em The Last of Us, eles tiveram essa dificuldade de trazer esse sangue de vingança da Ellie, né, que é uma garota jovem, e eu acho que por ela ser jovem, talvez subestimaram essa vontade de vingança dela, né, e aí eles podaram muito a personagem, né, como se ela não pudesse ser essa pessoa má, né, e em Game of Thrones a gente também teve ali a Daenerys, né, que durante a série inteira eles construíram essa imagem meio de santa dela, né? É claro que ela cometeu erros durante toda a série, mas nunca foram erros, né? Que nunca foram atitudes que se comparavam ao, sei lá, aos vilões da série. Então, falar que Daenerys foi retratada como uma pessoa ruim durante toda a série, eu acho bem precipitado, porque na minha visão ela não foi, né? Ela tinha atitudes, obviamente, controversas, mas sempre na intenção de ajudar alguém. E aí, no fim, ela, por causa de uma situação, ela toma uma atitude perversa e completamente justificável, matar a amiga dela, e aí ela é punida por aquilo. E acho que isso também é uma questão que muita gente se incomodou e se entristeceu com a série, né? Porque muita gente torcia pela Daenerys, né? A gente raramente vê mulheres, né, que sanguinárias, né, que podem enfrentar qualquer um e aí ter sucesso no final. Ela não teve sucesso no final, isso obviamente deixou muita gente triste e eu valido muito esse sentimento de tristeza, né? Todo mundo queria ver a Daenerys triunfar. A gente raramente pode ver essas mulheres triunfarem. E em House of the Dragon eles vão num lugar de que as mulheres são contra a guerra, né? Ali são mulheres que foram violentadas, que foram injustiçadas, mas não, elas são contra a guerra, elas não querem brigar, elas querem paz. E eu acho que realmente tudo bem, mulheres são razoáveis, muito mais razoáveis do que homens, né? Elas não querem fazer uma guerra, mas elas também têm toda a justificativa para fazerem guerra, para lutarem, né? Para quererem sangue, principalmente a Rhaenyra, que é uma personagem que perdeu o filho. Então é sempre uma coisa muito desbalanceada, né? Quando se trata de mulheres violentas, porque realmente é uma coisa que o cinema e a TV nunca investiu, né? E é isso, são séries são séries feitas por homens, né? E apesar de The Last of Us e House of the Dragon ter ali mulheres por trás, ainda não é algo extremamente equilibrado, né? Ainda assim são showrunners homens, né? Showrunners são as pessoas que comandam a série, né? Que dá a palavra final. São showrunners homens. Então, assim, é difícil não fazer a correlação, né? De falta de mulheres por trás das câmeras. E até a visão das pessoas sobre essas personagens, né? Porque se a gente for lembrar de personagens clássicos que também eram grandes vilões, como, por exemplo, Walter White, né, de Breaking Bad, foi um personagem extremamente complexo, muito vilão, né, ali dentro da concepção da série, e que foi extremamente abraçado pelo público. Até hoje é visto como um grande personagem, porque de fato é um ótimo personagem, né? Ou seja, existe espaço para complexidade também, não é porque o personagem é vilão que a gente não tem a capacidade de entender a importância dele numa trama,
Mas as coisas mudam também, né? Quando a gente fala de um homem que é vilão e de uma mulher que é vilã. Porque o homem, ele pode ser forte, ele pode ser o cara mais incrível do mundo sendo vilão. E até as suas atitudes são muito justificadas. Isso é muito interessante também, né? Ver o quanto as pessoas passavam muito pano pro Walter, enfim, vilanizando muito a esposa dele, né? E Nossa, isso não acontece também quando a gente fala de mulheres. Isso ainda está muito presente, né? Tanto tempo que Breaking Bad acabou, mas a gente continua passando pelos mesmos problemas, né? Quando a gente fala também dessas representações dúbias entre homens e mulheres. total. Recentemente, a atriz de Sex and the City, né, Sarah Jessica Parker, ela falou sobre isso, que a régua, né, para criticar personagens femininos e masculinos, ela é muito diferente, né? Enquanto as pessoas veem o personagem de You, por exemplo, na série da Netflix, como um herói, um anti-herói, valoria aquele personagem, as pessoas criticam a Carrie como se ela fosse uma pior pessoa do mundo. Eu nunca assisti Sex and the City, mas o que eu vejo das pessoas falando parece que a Carrie é um ser humano, assim, horrível. E essa fala dela, né, faz muito sentido. As pessoas, elas não medem, né, elas têm uma régua muito diferente para personagens femininos e personagens masculinos, né? A personagem feminina ela não pode ser, ela tem que ser gostável. Ela tem a necessidade de ser gostável, de agradar o público, sabe? Ela não pode ser controversa, ela não pode ter atitude controversa, ela não pode ter atitudes que o público não concorda. Porque a partir do momento que ela tem atitude que o público não concorda, já era. Ela é uma personagem que não é assistível. Mesmo que as pessoas assistam frequentemente personagens masculinos que estão o tempo todo fazendo atitudes que claramente você vê, eu não concordo com isso, mas ele é incrível por fazer isso. Mas uma mulher não. Ela só é errada. E realmente, eu vejo isso também, essa régua, né, que é muito diferente em filmes feitos por homens e feitos por mulheres, né? É sempre uma questão muito grande quando frequentemente a gente tem um filme dirigido por mulher que ele vira polêmica, porque a régua, ela é diferente, sabe? Como Barbie, por exemplo, né? Que ele estreou e aí é um filme que pra mim é muito bom o filme, né? Mas quando ele estreou, não é feminista o suficiente, o filme não é bom o suficiente, o filme não é isso o suficiente. Então, assim, nunca é o suficiente, né? Pois é, E é assim isso, é como realmente. mulheres nunca são suficiente, né? Então isso continua se perpetuando nos roteiros. Falando em Barbie, você falou também de uma. Falando em Barbie, né? Porque eu ia entrar nesse assunto da agenda woke, né? Que foi um dos filmes também que foi muito colocado nesse pacote, né, pela extrema-direita, que tem usado esse termo para falar dos conteúdos que são colocados hoje como mais diversos. Queria que você falasse um pouco disso, porque que esse termo tem sido tão utilizado, né, e com que objetivo a gente realmente hoje tem mais diversidade, porque que essa diversidade tem incomodado tanto alguns setores da sociedade? Esse termo woke, né? Eu até brinco falando que a gente foi pioneiro, né? Porque o termo lacração já existia aqui. Mas agora o woke ele dominou e tem sido usado como arma política, né? Como para os próprios políticos da extrema direita lá dos Estados Unidos, né? Dos republicanos, e até criando leis anti-woke. E isso eles usam isso em qualquer esfera, né? Porque é uma forma de controle, de você falar que você cria uma ameaça, você tem que criar uma ameaça, né? A extrema-direita tem que criar uma ameaça. Então, a agenda woke é uma ameaça criada por eles, é um termo que foi sequestrado, né? Que é tudo que é progressista, tudo que tem a ver com diversidade, tudo que tem a ver com inclusão é o woke para eles, né? Então eu vejo que a agenda woke é um inimigo que eles criaram, né? Como se fosse o grande problema do cinema, né? E eu fico assim, quando é que eles se importaram com o cinema? Mas tudo bem. E aí, como se fosse uma coisa que precisasse ser combatida, sendo que tá a mesma coisa. A diversidade não cresceu, a gente não teve um aumento de diversidade, isso, sabe, continua a mesma coisa. Infelizmente, Hollywood, qualquer indústria cinematográfica, né, muda a passos de formiga. A gente não teve um aumento assim de diversidade, representatividade, né? Quem me dera, né? Meu trabalho teria sido bem melhor, mas não teve isso. Então é uma aí agora com o Trump, né? Ele
Ele veio com ele removeu, né, políticas de inclusão e diversidade, e isso, obviamente, vai impactar, né, Hollywood e certas empresas que só estavam precisando de uma desculpa para voltar atrás com a diversidade, que, como eu falei, né, no vídeo que passa aqui, incomoda, né, porque incomoda quem sempre teve controle, incomoda quem está ali nos cargos, nos altos cargos, né, incomoda em diversas esferas, porque vai contra, né, essa galera que está ali, que quer estar no controle. Então, assim, a agenda woke é uma coisa criada por eles, assim, porque sempre a diversidade cresce a passos de formiga, assim, é algo que precisa ser combatido, sabe? Então, é isso, é o lacração deles, né? É um inimigo criado por eles. E é isso, eu acho que é uma grande besteira essa coisa da agenda woke. E, infelizmente, hoje tem sido usado, né, como uma forma de justificar que a diversidade não vende. Mas vende, né? Se você fizer, você vai ver que vende, né? O Barbie foi muito bem em bilheteria, a gente teve Pecadores, né, excelente. O Wicked, que foi muito bem em bilheteria, e agora Guerreiros do K-Pop, o filme mais visto da Netflix, né? Então, assim, não é que o woke não venda, né? O woke não venda, é que a gente não tem diversidade suficiente para ver que vende. E aí agora esse woke está sendo usado como uma arma política, né? Para falar que é o mal do mundo. Pois é, e as empresas também, de certa forma, se aproveitam disso, né, Ana? Porque já perceberam, sim, que a diversidade ela pode ser vendável, ela pode ser uma estratégia de marketing, mas a partir do momento que não interessa mais de acordo com quem está no poder ou com as conjunturas, essa diversidade também é deixada de lado da mesma forma. Você ainda percebe isso acontecendo hoje? E por que é tão difícil sair dessa lógica, né? Com certeza. Não querendo dar nome, mas a gente já viu aí a Disney voltando atrás com certas políticas de diversidade, né? Porque não é do interesse dessas pessoas, né? Não é do interesse. A diversidade, a representatividade não é do interesse. O interesse deles é continuar perpetuando essa cultura, né, de homens brancos no poder, né? Então é do interesse deles que essa esfera continue sendo perpetuada, né? Que esse grupo continue no poder. Então, acho que é por isso, né? Principalmente. O que você acha de séries, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu gosto bastante, né, que eu tenho acompanhado, que é Bridgerton, né, uma série que propõe a fazer uma releitura no passado, trazendo diversidade para esse universo. Uma das grandes críticas feitas ao universo de Bridgerton foi a falta de adequação histórica. Então, como podemos imaginar uma Inglaterra naquela época onde pessoas negras estavam na mesma na elite, enfim, porque a série traz, né, para quem nunca assistiu, a série traz atores racialmente diversos, principalmente não tem muita diversidade corporal, né, tem uma personagem que é uma mulher gorda, mas fora isso a gente não tem tanta diversidade em muitos aspectos, mas é uma grande diversidade racial, alguns costumes também, né, eles tentam trazer isso foi um grande chamariz dessa série, e ajudou também a vender esse produto, né? Como que você vê esse tipo de estratégia, né, para esses conteúdos audiovisuais que trazem essa nostalgia, mas ao mesmo tempo tentam ser inclusivas, mais diversas? E por que também existe, né, continua existindo essa resistência? Faz sentido a gente falar num universo fictício, porque ele está dentro de um período histórico, a gente esperar exatamente uma adequação histórica, sendo que a gente está falando de uma ficção? Eu acho que cada caso é caso, né? Bridgerton é uma história essencialmente de romance, é uma história de romance e pronto. Eles querem falar de romance, eles não querem falar de algum momento histórico, eles nem dão eles nem criam ali o panorama histórico na série, né? É só o romance, então eu acho que depende muito de cada série, né? No caso de Bridgerton, eu acho que faz muito sentido trazer essa diversidade, porque é uma história focada em romance. E é uma história extremamente popular, né? Os livros venderam muito, a série é um sucesso, e desde
né, da primeira temporada eles trouxeram essa diversidade, e eu acho que é por isso que ela é um sucesso, justamente por causa dessa diversidade. Então eu acho que faz muito sentido, assim, eles trazerem isso, e eu acho que tem ficções que a gente precisa abrir mão do realismo, assim, ai, nossa, como é que o Superman conseguiu segurar o prédio, sabe? Um prédio inteiro. É uma história de ficção, uma história de fantasia. Então, eu realmente acho que cada caso é caso. E Bridgerton não é uma série que está querendo te ensinar nada histórico. Ela quer que você se identifique com aqueles personagens, que aproveite aquele romance. E todo mundo tem direito de se ver nessas histórias, né? Muitas pessoas amam histórias de época, né? Eu amo romance de época. E muita gente quer se ver nessas histórias, né? Eu acho que não tem por que exigir que seja historicamente, né, correto, assim, e tal, ou que dê um panorama histórico para isso, porque o gênero é romance, né? Então, nesse caso de Bridgerton é isso. E eu acho que Bridgerton faz sucesso justamente, principalmente por causa dessa diversidade, né? Mais pessoas estão ali podendo se identificar, podendo se ver em tela, e é isso, eu acho que é principalmente por causa disso que a série é um grande sucesso. Você também fala muito de representatividade LGBT, né? De mulheres lésbicas e bissexuais. Se a gente já acha um problema a representatividade feminina e a gente está falando essencialmente de personagens aparentemente heterossexuais, né? Porque nem sempre a gente consegue definir exatamente a sexualidade de uma personagem ali, mas tudo indica que sim, né? Quando a gente vai falar de personagens LGBT, de mulheres lésbicas e bissexuais nas telas, é ainda mais problemático, né? Ainda mais invisibilizado. Então, queria que você falasse um pouco desse aspecto. Nossa, totalmente. É muito difícil mesmo, né? Eu tô sempre de olho para encontrar produções, né, que tenham essas mulheres no protagonismo, né? Mulheres sáficas, lésbicas, bissexuais, pansexuais. E eu encontro uma dificuldade. E um dos maiores problemas é o fato de que essas produções acabam sendo constantemente canceladas, né? Eu vejo muita mais representatividade na televisão do que no cinema em si. Mas essas séries, elas são constantemente canceladas, né? E é isso, eu acho que elas são canceladas porque o streaming, ou o canal, seja lá o que for, né? Acredita que essa série só pode gerar um público feminino, então não se interessa em vender essa série, não interessa em divulgar essa série, e aí quando não tem público suficiente, né, ou então não tem um público geral suficiente, cancela, sendo que é uma falta de interesse desses streams, desses estúdios de fazer histórias feitas por mulheres e divulgar para todo mundo, como se só mulheres fossem o único interesse dessas histórias. E se a gente vai lá e assiste, a gente não é o único público que valida, né? Então, assim, atingiu. Essa é uma história majoritariamente feminina que atingiu um público majoritariamente feminino. Não serve pra gente. A gente quer uma história majoritariamente feminina que tenha um amplo público, que tenha um público masculino também, tá? Então, é muito complicado isso, né? O público feminino em si também não é visto como um público válido. E aí a gente constantemente tem essas histórias femininas sendo canceladas ou não sendo feitas. Pois é, e se a gente for pensar, a nossa vida inteira, né, qualquer um de nós que não somos o padrão, né, do homem branco, hétero, a gente está acostumado o tempo todo a consumir histórias e se identificar com esses personagens. Personagens muito diferentes da nossa vida, do nosso território. A gente consegue ir no cinema e assistir um filme, sei lá, do Chuck Norris, uma referência antiguíssima, né, revelando aí a minha idade, mas entre outras coisas, né, entre outras histórias. Mas o contrário não é válido, ou seja, existe uma figura universal, de um homem universal, de uma história universal que podemos assistir, mas quando a gente pensa em outras histórias que também são universais, existem muitas mulheres, existem muitos LGBTs no mundo, porque uma pessoa heterossexual não poderia se identificar com uma história de duas mulheres, né? Isso ainda é uma barreira muito difícil de quebrar junto do público também, Ana, você acha? Nossa, com certeza, né? Nós, mulheres, a gente se identifica com todos os tipos de personagens, né? Principalmente quando a gente
cresceu, né, e crescendo, a gente não tinha referência, a gente meio que se obrigada a se identificar com outros personagens, com personagens masculinos, né? Isso pra gente se tornou algo natural, na verdade, né? Se identificar com todos os tipos de pessoas, não é pra homem, não. O homem é muito difícil se identificar com personagens feitos por mulheres, e mulheres no geral, né? Como se mulher fosse o outro, né? Mulher é sempre o outro. Né? Então, e a própria indústria enxerga dessa forma, né? Que mulher é o outro, né? Que histórias por mulheres feitas por mulheres não vai dar, não são universais, né? Agora histórias sobre homens são universais e isso é um problema muito grande que a indústria ainda não consegue desvincular, sabe? E a gente olha aí para o sucesso de Barbie, o que eles tiraram do sucesso de Barbie? Em vez de tirar, olha só, histórias sobre mulheres feitas por mulheres vende, né? A experiência feminina vende, o público feminino está interessado, a conclusão que eles tiraram vamos adaptar mais boneco, né? Vamos fazer o filme da Polly, do Hot Wheels. Então, é uma indústria assim que, caramba, se nega a reconhecer, né? O público feminino se nega a reconhecer essas histórias por mulheres e feitas por mulheres. Bom, acho que o público que também está consumindo esses conteúdos tem um peso grande na hora de pedir por mudanças. Como que você vê isso, né? Você tem uma comunidade bem engajada também, que apoia mais diversidade nessas narrativas. Como que o público pode ser também esse fator de mudança, de pressão, para que a gente veja mais diversidade, mais representatividade feminina, de fato? Eu realmente acho que o cinema, a arte, né, ela é totalmente discutível, debatível, né? O cinema, ele gera esse fator, ele une pessoas e ele gera discussões. Então, não tem só eu nas redes sociais fazendo esse trabalho, né? Tem criadores de conteúdo, jornalistas no mundo inteiro fazendo esse trabalho e com certeza atinge em grande escala. Eu acho que é de suma importância a gente conversar nas redes sociais, falar sobre isso, sobre querer diversidade, né, querer representatividade, apoiar obras feitas por pessoas não brancas, por mulheres, etc. E aí é uma forma também de você demonstrar para a indústria que você tem interesse, né? Infelizmente nada vai cair no nosso colo, né? A gente não pode esperar também que caia no nosso colo, porque dificilmente essas histórias elas chegam num circuito comercial, por exemplo, né? Nas grandes salas de cinema, no cinema em si, né? Então eu acho que também é um trabalho nosso de ir atrás dessas produções, né? Nos streamings, onde você tem acesso, e de mostrar que você tem interesse nelas, né? Então, eu acho que é dessa forma que nós, como público, podemos fazer alguma mudança, né? Conversar sobre cinema, discutir cinema e ir atrás, porque infelizmente não vai cair no nosso colo. E falando em atrás, né, aqui a gente está falando bastante de produções do norte global, né, produções de Hollywood, mas a gente também tem uma vasta produção feita pelo sul global, feita pelo cinema brasileiro, séries brasileiras também, que estão fora muitas vezes do circuito, né, dos streamings, enfim. Acho que também tem esse lado, né, de procurar e apoiar essas produções, também é apoiar a diversidade. Totalmente. A gente a gente falou muito aqui de Hollywood, mas a indústria brasileira ainda também é extremamente branca, masculina, e hétero e cis, né? Mas, principalmente masculina e branca, né? É que aqui no Brasil até mulheres brancas têm mais oportunidade que homens negros, inclusive atrás das câmeras, mas ainda assim fica muito atrás, né, de homens brancos. Então, aqui no Brasil, eu sinto que o problema, o buraco é ainda maior. Tem até um relatório da Ancine, 2025, que dos 200 filmes de maior bilheteria, né, de 95 até 2016, a gente não teve um filme dirigido por mulher negra, né, nas grandes bilheterias desses 200 filmes, e não quer dizer que elas não existam, que essas mulheres negras não estão por trás, né, que a gente tem
muitas diretoras incríveis, a gente tem a Giana Vicente, a Viviane Ferreira, a Yasmin Tainá, a Glécia, a Glenda, mas essas mulheres não estão tendo a oportunidade de levar seus filmes para o circuito comercial, né? Chegar no grande público. Essa também é uma grande questão, né? De chegar no grande público. E é isso. No Brasil a gente também enfrenta muito isso, de ver essas histórias por pessoas. E é bizarro, né? Porque o Brasil, logo o Brasil, né? A gente não ter pessoas negras contando suas histórias para o grande público, né? Mulheres negras. Então, aqui no Brasil, o trabalho é ainda maior, assim, e por isso que é muito importante a gente apoiar produções nacionais e falar sobre elas, porque aqui também tem muito trabalho para ser feito. Pois é, e para além de qualquer iniciativa individual, né, que nós, enquanto público, possamos ter, também existe uma mobilização de política pública, né, para o cinema, para o incentivo dessas mulheres. Queria que você falasse um pouco disso, né? A gente ainda tem falta dessas políticas públicas. O que precisa ser feito para que a gente tenha de fato a diversidade? Aí puxar um pouquinho para a realidade do Brasil, como você bem puxou, né? Como você bem falou, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. E muitas vezes a vontade, né, e a criatividade, ela não é o suficiente. A gente está falando de uma indústria que tem muito dinheiro, que tem muito incentivo, que tem salas de cinema, né, para exibir os seus filmes. Nesse sentido, fica muito difícil realmente dar espaço para quem está fora do circuito, para quem conta narrativas que não estão dentro do padrão também, né? Com certeza. Eu não estudo muito essa área da fiscalização dos streams e tudo mais, mas a gente sabe que as cotas são necessárias, né? Nos streams, no cinema, cota de filme nacional, cota de produções nacionais, né? Porque esses streams são estrangeiros, eles chegam aqui no Brasil, dominam, né? E não incentivam o nosso audiovisual. Então, é uma coisa que a gente tem falado muito, né? Sobre isso. Nas redes sociais, sobre essa importância da cota, né, de incentivo, e não só também de stream, mas nos próprios editais, né, do nosso próprio cinema brasileiro, né. Então, é isso, priorizar e visar as nossas produções e produções feitas por pessoas diferentes, né. Então, é isso. Todo esse papo que a gente está tendo, né, Ana, pensa muito, a gente está falando da arte, da gente ir consumir um filme, consumir uma série, de certa forma se transformar por aquilo, mas a gente também está partindo do pressuposto que essas histórias, e você falou isso na sua primeira resposta, né, quando a gente começou a conversar sobre o quanto essas histórias impactam também a realidade fora da tela. Qual que é a importância, né, e o peso dessas narrativas fora, aqui na realidade? E por que então é tão importante continuar lutando para que as narrativas reflitam a realidade e apontem também para uma realidade mais diversa? Essa falta de diversidade, né, de você não se ver na tela, gera consequências inimagináveis, né? Seja pra, a importância de você se ver numa tela, ela é muito grande, porque faz você pensar que, caramba, que é possível você chegar lá, você constrói um imaginário diferente, né? Eu acho que é muito sobre construção de imaginário também, né? Se se a gente só tem histórias feitas por homens brancos sobre homens brancos, você está dando um recado de qual história que importa, de qual imagem que importa, de quem né, de quem tem o controle de todas as narrativas, de quem está no poder. Então, é uma construção de imaginário muito forte, né? Você não poder se ver em tela. Então, eu acho que e isso reforça um sistema, né? Reforça o sistema de quem deveria estar lá, né? E no poder. Então, é por isso que, como a gente comentou, né, a diversidade ela é provocativa, ela incomoda, né, porque você está mostrando ali para aquelas pessoas que elas também têm oportunidade, elas também têm chance, elas podem. E
e você também aumenta a autoestima daquelas pessoas, né? E a autoestima tem uma importância muito grande na nossa vida, né? Então, é muito sobre isso tudo, sobre construção de imaginário, sobre autoestima e acreditar que você também pode chegar lá, né? Então, enfim, você não quer que é uma indústria que não quer que pessoas que não sejam, né, que não sejam homens brancos, que acreditem no poder de si próprio, né? Então eu acho que é muito disso, essa falta de diversidade, ela influencia uma, uma, uma sociedade que quer continuar a mesma, né? Que ela é sustentada por pessoas brancas, por homens. Então, é isso. Eu acho que é extremamente importante por causa disso. Porque você colocar uma diversidade em tela, ela gera consequências no nosso mundo real. E a gente sabe que ninguém quer isso, né? Sim, você tem um trabalho forte nas redes sociais e é interessante notar que hoje, né, muitas vezes é difícil trazer conteúdos que sejam um pouco mais críticos. Você consegue juntar muito bem as duas coisas, né? Um conteúdo popular, um conteúdo leve, mas que também traz essa crítica. Como que tem sido a recepção do seu público, né? E há espaço nas redes sociais, nesse mundo de vídeos curtos, para aprofundar um pouco mais o debate, como juntar essas duas coisas, falar um pouco mais aprofundado, mas também trazendo leveza dentro desse formato possível, né, das redes sociais. Essa é uma questão que eu gosto, que é muito interessante para mim, porque eu vejo muitas pessoas falando que, nossa, as redes sociais, elas não. É muito difícil você construir um debate, uma crítica em vídeo de 3 minutos, né? Mas isso que eu tenho feito, né? Esse tem sido minha principal. Meu principal objetivo nas redes sociais, né? Eu comecei com vídeos curtos, né? Agora que eu tô indo pro YouTube. E para mim é uma questão muito de que junta, né, o jornalismo com o marketing, né? Mas de entender que as pessoas vão parar para ver aqueles vídeos curtos, se é isso que as pessoas estão assistindo, então eu vou entregar algo que elas possam pensar sobre, né? Que elas possam refletir e continuar essa conversa em outros e outros vídeos, né? Não morrer só naquele vídeo único, mas continuar a conversa. Então, eu acho que é muito possível você fazer uma crítica construtiva num vídeo curto e assim, e tem, né, gerado, tem sido ótimo, né? As pessoas param para discutir nos comentários, né? Eu recebo muitos vídeos, recebem muitos comentários, né? E é muito interessante que as pessoas querem um lugar, querem um espaço para poder discutir o que elas assistiram, que é um espaço para validar seus incômodos, e eu acho que é isso que eu dou também, e é claro, isso também incomoda, né? Também recebo comentários nada agradáveis, mas eu sei que é o caminho, não tem jeito, não tem como fugir disso, né? Mas eu acho que é muito possível, assim, você ser crítico e gerar um debate com vídeos curtos. É usar a internet a seu favor, é usar as ferramentas a seu favor. Se é vídeo curto que a galera está assistindo, então vamos tentar utilizar isso para algo bom, né? O Instagram só tem 3 minutos, mas no TikTok já vai 10 e tal. Mas é isso, é saber usar as ferramentas a seu favor, e é isso que eu tenho tentado ao máximo. Bom, é isso, muito legal esse nosso papo. Espero que estimule cada vez mais pessoas a apoiar o cinema, o audiovisual feito, protagonizado, escrito por mulheres. Muito obrigada, viu, Ana, pela participação. Eu que agradeço o convite, gente. Muito obrigada. E sigam lá Narrativa Feminina no Instagram, no TikTok e no YouTube. Fica o convite. Bom, gente, muito obrigada, viu, pela sua companhia até aqui. Aproveito para te lembrar que tem programa novo, sempre um BDF Entrevista de segunda a sexta. Pelo YouTube do Brasil de Fato e pela Rede TVT, a gente exibe às 7 da noite e na Rádio Brasil de Fato você confere o programa às 9 da noite. Então a gente se vê numa próxima. Até lá. Tchau.